E está no ar mais um Franquia Sem Segredo, hoje, parte 2, continuação. Para quem não sabe, gravamos direto, mas para quem não, para quem sabe, né, parece que pulou uma semana, mas estamos aqui recebendo hoje Estevão de Oliveira Júnior, fera, o cara, ele sabe tudo sobre shoppings, sobre aluguéis, sobre contratos, distratos, as letrinhas miúdas, as siglas, as taxas escondidas, e tá com a LSC Consultoria. Isso, Logística exatamente. De Shopping Consultoria. Obrigado, viu, Estevão? Mais uma vez aí, continuando esse programa, que o assunto tá muito bom, cara, tá muito legal. Eu que agradeço aí a participação, poder participar aí com vocês, e a gente aprende sempre. E vou fazer o Luiz conhece bem, o Marcos conhece bem, não vamos entrar direto, mas a gente tem que fazer, no final, um pequeno resumo dessas siglas todas que ele falou, entendeu? Que é para martelar isso para todo mundo, porque não é coloquial. Você olhou o contrato, o que é aquele sopa de letrinha? CDU, né? Para mim Para mim era companhia de governo, de montar... De montar prédio, isso. Minha mãe, minha Dilma... Não tem nada de habitacional. Não tem nada de habitacional. Desculpe aí. Não é nem no contrato, não. É na proposta, hein? Não, é isso, mas... Enfim... Bom, Estevão, vamos lá. E você tava trazendo aí alguns casos, né? E trazendo algumas boas práticas que um franqueado tem que ter antes de poder assinar qualquer coisa, né? Assim, só a gente falando sobre situações que a franqueadora, em alguns momentos, ela ajuda o franqueado, teoricamente, quando acontece de... Oi? Em Nárnia. Não, na verdade, assim, tem situações, tem um shopping grande em Campinas que vai colocar, já está lá com o tapume e tudo, vai colocar uma grande loja da H&M, que é uma marca internacional, ok? Para isso, teve que desocupar algumas lojas, certo? E aí, um dia, eu estava no Brasil passeando, minha esposa quis levar meu filho para ir numa operação ali, e aí eu vendo a pessoa no caixa ali, achei que era o dono, fui lá, eu fico inquieto em algumas situações para entender que era uma operação nova, né, e eu queria entender algumas coisas, porque sim, a gente sempre aprende, né, e aí eu comecei a perguntar por quanto tempo que ele estava lá, tudo, ele falou, não, eu sou o gerente, tudo, não, a gente está aqui há pouco tempo, tudo, né, eu estou no melhor ponto do shopping. Aí eu virei para ele e falei assim, por que é o melhor ponto do shopping? Porque não era. Né? E aí ele falou, não, porque eu estou perto aqui na frente do ambulatório, perto da segurança, tudo. Eu falei assim, mas você tem tanto problema na sua loja desse tipo? Ele falou, não, mas é bom ter, né? Eu falei, ó... Alguém vendeu para ele isso. O corretor convenceu bem. Não, o comercial. Comercial. Enfim, eu falei, olha, eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Mas ok, né? Tudo. Ele falou, não, mas a gente também, a franqueadora está nos ajudando aqui, que a gente vai mudar de ponto, vai para um ponto melhor lá num outro corredor, mas não era porque ela também ponto. Tem interesse de colocar a marca dela em outros shoppings da rede. Aí ligou o alerta. Opa, né? Mas fechei minha boca, porque não era meu cliente, e era um gerente de loja. Se eu explicasse para ele o que era aquilo, ele não ia entender. Na verdade, o que é? A franqueadora não está jogando a favor do franqueado. Ela está jogando a favor dela. Claro. Ela está mantendo a loja dela, a marca dela no shopping e está negociando para ter mais lojas em outros shoppings. Isso. A despeito da boa venda do franqueado que está mudando de espaço. Você tem que entregar o primeiro boi para as piranhas, né? E aí a gente avança até num ponto que nem é analisado em alguns momentos, assim, qual que é o formato de loja ideal para algumas lojas? Nesse caso é um espigão no fundo, né, com pouca frente, funciona? Funciona, é o ideal? Não é o ideal, né? Recentemente uma operação de produtos ligados a produtos da China, de Minas Gerais, entrou em contato com a gente porque ele estava querendo uma orientação sobre negociações
com o shopping, enfim. E o cenário era basicamente o seguinte: ele tinha algumas lojas de rua e entrou em uma loja de shopping em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Uma loja de 120 metros aproximadamente. No primeiro mês, ele vendeu R$1 milhão, acredite se quiser. Isso despertou o interesse do shopping. O shopping falou, não, vamos colocar você numa outra área aqui, vamos aumentar o tamanho da sua loja. E foi para em 3, 4 meses, foi para uma outra loja. Obviamente, esse tipo de produto hoje, para quem compra na internet, e se você tem a facilidade de ter numa loja, é muito mais fácil, né? Porque ele tem um produto que atrai pela inovação, pela curiosidade, pela funcionalidade de alguns produtos que vêm da China, e a despeito também do operador brasileiro que paga imposto direitinho, enfim, que tem outros problemas, mas enfim. E ele foi lá e montou a outra, reformou a loja, em 4 meses montou a outra loja, e continuou vendendo muito bem. O que aconteceu? A sócia falou, não, vamos ir para vários shoppings, vamos montar em vários shoppings. E aí eu falei, bom, eles vieram com uma proposta num shopping e o design da loja, a fachada da loja não era adequada, era uma fachada de 4, 6 metros, alguma coisa assim, e não era o perfil para esse tipo de loja. Essa loja precisa de amplitude, de visualização. Quem passar no corredor tem que olhar essa loja por alguns segundos, não bater o olho ou nem olhar quando você está olhando, porque assim, o cliente, quem é de shopping e viveu o corredor do shopping, sabe que não é comum o cliente olhar para a vitrine da loja e se interessar. Existem algumas situações que faz ele chamar a atenção para ele olhar para a vitrine e aí, eventualmente, comprar por impulso ou ter curiosidade de entrar na loja. E aí eu expliquei, olha, tem lojas que você não pode querer locar, mas aqui esse valor está bom. Primeiro, o valor não estava bom, as condições de contrato não estavam boas. O que ele ofereceria para o shopping era muito mais do que o shopping estava querendo dele, né? Então, assim, era desigual, estava desbalanceado a proposta com o que ele ia trazer para o shopping. Ele ia trazer público para o shopping, ele ia trazer venda, ele ia trazer aluguel percentual, ele ia trazer muito mais coisas do que o shopping efetivamente traria para ele. Né? E o franqueado não olha isso, ele está no anseio de montar mais lojas e vai e não analisa. Ele não analisa o contexto inteiro. Então, é o que eu sempre falo para os clientes. Montar uma loja em shopping precisa de um estudo muito mais profundo do que apenas o desejo e o gostar de um produto. Eu gosto de tal produto, eu vi que um monte de gente usa aquela marca, também consome aquela marca, eu quero essa loja porque vai dar certo. Não é assim. Infelizmente não é assim, não é esse mundo inário aí que a gente brinca. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vive isso no dia a dia de todas as empresas que a gente trabalha, né? De que faturamento não é lucro. Exato. E nem sempre o faturamento é o fator preponderante para pagar aquilo que mata um pequeno negócio, que são as despesas fixas. Geralmente aluguel mais custo de pessoal. Existe algum shopping que tem essa coisa de diminuir a taxa de rotatividade, ter relações mais estáveis, né? Porque até nos Estados Unidos essa bagunça hoje está generalizada também, né? Porque é só baixar o mercado, vira uma festa, né? E eu me lembro aí mais ao sul de onde você está, me contaram a história que os brasileiros que montaram o mall em Coconut Grove, ali em Miami, eles é que introduziram o conceito de luvas de ponto, né? Que o americano não sabia o que era isso, não existia, isso foi um conceito novo. Já existe luvas de ponto nos shoppings americanos, assim, só para recreação? Existe uma série de taxas, a gente ainda está começando, engatinhando ainda para entrar nos grandes empreendimentos aqui, né? Mas existe valores que você tem que pagar, mas não é algo que você usa para todos os lugares. Mesmo porque, para eles te chutarem do seu ponto, é muito rápido. Né? A lei perfeito. Aqui funciona diferente, é diferente do Brasil. Então, às vezes, é lógico que o franqueado, ele sabe
que não está pagando o boleto. Mas o não estar pagando o boleto, aqui aparece o oficial de justiça, de repente na loja, e fala assim, ó, pode retirar tudo aqui. Né? É diferente do Brasil. O Brasil tem um processo, ele vai ser, tem que entrar na justiça, ele vai ser notificado, tem toda uma situação que envolve. Então, as situações que acontecem aqui nos Estados Unidos são um pouco diferentes. Até aqui na região que eu estou, agora a gente está enfrentando algo que a gente viveu nos shoppings no Brasil, principalmente no interior de São Paulo, sobre os famosos rolezinhos, né? Que eram aquelas pessoas, aqueles jovens que iam em turma gigantesca para os shoppings e causavam um certo tumulto. Hoje aqui acontece, mas ele avança por um nível um pouco mais hard, né? Ele vai para tiros no estacionamento. Leva a ideia que foi adotada aqui no Brasil, sábado às 6 horas, o sistema de som começa a tocar música clássica. Você sabe que não é isso, né? A técnica era outra. Existe um apito que a segurança usava que somente os jovens conseguem ouvir. E isso irrita o ouvido do jovem e eles espalham. Tá. Então, a técnica é muito mais apurada do que música clássica. Vou montar uma loja de vender esses apitos aí, você me deu uma ideia. Puxando um gancho do que ele falou agora, desse cara que achava que estava no melhor ponto, e ele mesmo se contradisse, né? O cliente dele. Porque estava no melhor ponto, porque era com base numa premissa absurdamente errada, mas depois veio a franqueadora e vai para um ponto melhor. Mas não era o melhor ponto. Né? Agora, dá um caso para você entender o que eu acho que, até para o pessoal entender que ainda por cima o problema não é estático, ele é dinâmico. Não faz muito tempo tem um caso, um cliente meu, ele tem uma franquia de serviços para crianças. E aí, num determinado shopping, ele tinha a loja, aí o corredor, e em frente à loja tinha uma área que ficava naquele vão das escadas rolantes, e ali tinha uma área com umas coisas para crianças brincarem, aqueles uns pula-pula, tinha umas coisas. O cara vendia um X. Do outro lado da escada rolante, numa área muito grande, era uma determinada empresa de roupa que fechou e entrou, aí eu posso falar a marca porque não foram eles que causaram o problema. Entrou a Zara. Só que a Zara tem uma premissa, e eu fiquei sabendo quando eu fui falar com o gestor do shopping, que eles não querem nada na frente. Falou, não, eu vou alugar esse ponto, vou pegar esse ponto, mas tudo essas tranqueiras que tem na nossa vida, arranca. Eu quero 100% de visibilidade. Diz que eles fazem isso em todos os shoppings. Aí depois eu comecei a perceber, olhar lojas da Zara e de fato, na frente da Zara nunca tem nada. Só que aconteceu, na hora que arrancou aquela parte toda, o faturamento do cara caiu 40%. Por quê? Porque era um consumo, é exatamente o que ele falou, você passa no shopping e não vê. Nesse caso também, era um consumo de que as crianças estavam ali, tinha muito do cara olhar e falar, eu vou ali com meus filhos. Né? Ele perdeu 40% do faturamento só por conta de uma mudança de mobiliário que o shopping fez. Ele não mudou nada na minha loja, não mudou nada no interior, mas mudou o mobiliário que ficava na frente, caiu 40%. 30 casos. Eu vou até avançar, você fala só mobiliário, eu vou avançar num caso que a gente tem agora na mão aqui na consultoria, que o shopping está instalando um elevador na frente da loja da praça de alimentação. E esse elevador vai encaixotar a loja desse operador. Tá? E aí o shopping teve a coragem de falar que não, você vai ter o elevador na frente da sua loja, isso vai ser ótimo. Que você vai ter visibilidade. Aí eu falei para ele o seguinte, vamos lá, faz o seguinte, você vai pegar por 5 minutos, tinha um outro elevador num outro ponto lá, da praça de alimentação. Tinha não? Tem. Eu falei, você vai pegar por 5 minutos, você vai contar quantas pessoas descem na escada rolante e depois você vai pegar 5 minutos e vai contar quantas pessoas descem no elevador. Com sacola na mão. Independente de ter sacola na mão. Não, tô mexendo. Independente. E aí você vai me dizer, você vai me falar se realmente o elevador vai fazer sentido para você ou não. Fora o fato de você vai estar encaixotado, você vai perder visibilidade. A pessoa que está passando lá do outro lado do corredor não vai ver você. Não vai mais ver você. E esse franqueado, ele está com um contrato vencido. E
E milagrosamente, né, o shopping está oferecendo um contrato para ele, renovando o contrato dele, praticamente nas mesmas condições, sem aumentar nada. Um franqueado, um operador com um contrato vencido. Operador com contrato vencido em shopping é no mínimo 10% de aumento no aluguel. Mas, nesse caso, o shopping está sendo legal e falou, não, tudo bem, a gente baixa. E agora vamos baixar para 2%. Assim, não. Você vai estar encaixotado, ninguém vai ver sua loja. Ninguém vai ver. Como é que vai fazer agora? Criar um elevador na frente da sua loja, ninguém vai te ver, e aí agora está tudo bem. Quem te garante que o seu faturamento vai se manter nisso? Nessas mesmas condições para pagar esse boleto? Então, assim, não é só mobiliário, existem movimentações estruturais que afetam. Tem um outro caso de um outro cliente no shopping de São Paulo, que ele tá num vão grande e a loja dele é de uma marca, multimarcas também, de multifranquias, né? Ela está do lado do Mac Café e ela é meio que um circo, que eles estão pensando em destruir essas lojas para abrir um salão de eventos, um espaço de eventos no shopping. E o contrato vigente. E aí querem mudar ele de lugar, falando que não, eu vou te dar um allowance, uma ajuda de R$100 mil para você montar a sua loja num outro ponto aqui, muito bom. Não é muito bom. Aonde ele está é excelente. Pergunta se a franqueadora apareceu para ajudar ele nessa negociação. Deixa eu te colocar um ponto que você me alertou aí agora. Renovatórias, descasamento, contrato de shopping com o contrato de franquia. Porque é uma coisa que o pessoal esquece. O contrato vence. Sim. Olha, já está rindo, então. Porque é um dos pontos. O Marcos está lendo, você viu minhas folhas aqui, né? Ele sabe que eu ia falar. Não, eu estou cutucando porque eu sei o sofrimento que as pessoas passam nessas coisas, por total desconhecimento. E descontrole. E descontrole. Desculpa, Luiz. Existe uma série de situações que acontecem com relação a isso e, em alguns casos, é culpa exclusivamente da franqueadora. Outros casos, eu também não eximo o franqueado de não ter controle sobre isso, né? Porque ele deveria ter, ele tem que ter essas informações que são cruciais na mão, porque se ele perde o ponto, perder o ponto quer dizer o seguinte, se ele tem um contrato de 5 anos, de um ano antes, até 6 meses antes de vencer o contrato, ele tem que entrar na justiça para renovar o contrato dele, ou então negociar administrativamente, até 6 meses antes. Se passar disso, se der 5 meses e 28 dias, ele não tem mais direito a renovar o contrato dele, e aí a renovação fica sujeita às... É como se fosse um novo. As condições que o shopping impor. Perfeito. Mas né? Fala essa frase em caixa alta, negrito, e talvez letra tamanho 14, por quê? Porque é prática também. Às vezes você até orienta, por exemplo, a gente lá no jurídico orienta o cara, vamos... renovar, você tem esse prazo de 1 ano a 6 meses. Só que acontece, aí começa a negociação administrativa. E vai. E o consultor e o shopping só olhando no relógio. Ufa! Passou 6 meses. Aí o cara senta e fala, então, mas vamos ver, agora não dá para renovar. E aí depois que porque ele vai te cozinhando até você perder o prazo para renovatório. Mas isso é no caso do administrativo. Isso é muito mais comum. Então, às vezes, ir direto... Acaba tendo que ir para a justiça para fazer isso. Isso que o Luiz falou é mais comum do que muita gente imagina. É desleal? Tá. É desleal. Tá? Normalmente, o que acontece é os comerciais... Hoje, quem lida com isso, quem fica na frente de grandes shoppings, principalmente, é o comercial do shopping. Em shoppings menores, o financeiro ou o superintendente acaba tomando conta disso. Mas é uma prática que existe, sim, e o franqueado não está atento a isso. Ele acredita no funcionário do shopping. Eu sempre falo, não existe amigo. Não é porque você vê ele constantemente, ele não é seu amigo, ele não vai te ajudar do jeito que ele está te contando. Não é isso. Você tem que se preparar, você tem que fazer antes. E a negociação administrativa, ela não pode ser amadora. Ela não pode ser sem nenhuma base
técnica e de uma forma que o shopping não possa contestar. Quando eu falo isso, quando a gente entra nesse tipo de negociação com o franqueado, eu normalmente não apareço, porque quando eu apareço, quem sabe quem eu sou, ou que sabe que eu conheço razoavelmente a gestão, eles travam a negociação e vão para um outro caminho, porque aí tem receio de como isso vai caminhar. Mas eu oriento por trás, e aí a gente faz um plano de alguns meses antes, ele começar a estudar o cenário que ele está, o local que ele está de loja, a movimentação, o fluxo, o que o shopping andou fazendo, como é que estão as vendas dele. É uma série de análise que ele tem que ter na mão para quando sentar com o shopping, ele colocar, olha, o cenário é esse. E aí eu já oriento o cliente como o shopping vai acabar respondendo para ele em cada um dos assuntos. Eu consigo hoje ter o discernimento de prever como é que o shopping vai reagir, com as mesmas falas de sempre, de 10, 15 anos atrás. E se você não faz isso, vira feira, negociação de feira. Exato, exatamente. O que acontece é assim, às vezes não, quando o lojista perde o prazo, o franqueado perde o prazo, e é muito comum, quando ele não é um franqueado, ele não é de uma franquia, acontece muito mais vezes isso, porque ele acredita piamente no comercial que é amigo dele, que vai na academia com ele, ou que, enfim. E aí ele acaba perdendo o prazo, e depois é isso que vocês falaram. Mas acontece de casos de uma multifranquia que ela não cobra do franqueado o custo do advogado para a renovação. O que eu acredito, na minha visão, que é muito arriscado isso. Por quê? Você está botando na mão da franqueadora uma situação que você não consegue controlar. Ela contrata um escritório jurídico dela, que invariavelmente, eu diria que 100% das vezes, é um escritório que faz um copia e cola, que não analisa de uma maneira adequada o cenário, ele não faz as peças de manifestação na renovatória da maneira que justifique a redução do boleto. Na verdade, a redução do boleto ela é prática pela perícia, né? Não adianta só a justificativa, mas o contexto que você está envolvido, ele é importante para fazer o juiz, que é apenas um frequentador do shopping, entender que não é tudo aquilo que o shopping fala, porque as peças de manifestação de renovatórias de shoppings, eles seguem um padrão. Meu shopping tem 50 mil de ABL, ele tem um fluxo de 1 milhão de pessoas por dia, ele tem não sei quantas marcas, ele conta uma história que é a mesma história que ele faz para o comercial vender a loja. Para os nossos ouvintes, ABL, área bruta locada. Exato, é mais uma das siglas que a gente vai depois esclarecer. Então, glossário. Então, ele conta uma história dentro do processo que ela não é factível quando você começa a botar fatos que o frequentador do shopping, no caso o juiz que vai julgar, não analisa. Então, ele vê um grande shopping, ele frequenta esse grande shopping, ele vai lá no restaurante, às vezes o restaurante está lotado, que ele vai porque é o restaurante mais caro ou o melhor, mas ele não analisa a loja menor, o franqueado que tem uma marca que não é o público dele, ele não avalia o corredor, se tem gente passando com sacola ou sem sacola, se é um corredor que passa mais gente ou não, se essa loja tem um fluxo de passagem homogêneo, que não tem um corredor que fecha e depois volta, enfim, ele não analisa questões que são muito mais profundas para dar o resultado de venda para uma loja pagar o seu boleto. Ele não analisa isso. Então, a gente tenta colocar todos esses fatos para que o franqueado tenha o melhor resultado possível. A gente tem casos que o shopping já devolveu mais de R$200 mil para o franqueado, tem uns que estão caminhando para mais de R$500 mil, porque existe uma análise muito mais profunda a ser feita e uma contestação dentro do processo, porque você precisa ter um assistente técnico para defender você
na perícia para colocar para o perito as situações que realmente são importantes. Então, a análise não é para ser uma pinçada de lojas dentro do shopping que o shopping faz para pegar os maiores aluguéis para comparar com a sua. Não, é dentro da sua região, do entorno das suas lojas, da sua loja. E se tem lojas novas, muito provavelmente, se a sua loja é antiga, o aluguel da loja nova é mais baixo que a sua. Mas então, se é mais baixo que a sua média está elevando. Deixa eu te interromper, porque você começou com uma lógica de alguns franqueadores que contratam experientes advogados e aí começou a mostrar que não é bem assim. O que eu estaria concluindo é que muitos franqueadores contratam advogados inexperientes que podem induzir o franqueado ao erro. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Na verdade, eu não diria só inexperientes. Eu já vivenciei a palestra de um escritório jurídico muito famoso de franqueadoras, para não dizer o mais famoso, e eu fiz 3 perguntas para esse advogado, que é um dos donos do escritório. Ele não conseguiu responder uma. Perguntas básicas numa ação renovatória. Ele não conseguiu responder uma. E ele deve ser diretor da Associação Brasileira de Franchising também, provavelmente. Ele deixa na mão do estagiário, que é o copia e cola. O estagiário é o copia e cola. Tá. A ponto de, em alguns casos, o processo é do TJ de São Paulo. Aí você vai ver a peça, tá lá, TJ do Paraná. Nem isso eles alteram. Mas isso tudo que o Estevão está falando é para a gente viver o quadro emocional que a gente vive hoje na internet, os franqueados da Cacau Show, a choradeira, né? o desânimo, né? E uma forma generalizada, não acredite em franquias. Franquia só ganha o franqueador. Né? Eu quero acrescentar agora, não acredite em shopping que só ganha o empreendedor. Mas não vamos nem nessa, né? Mas é também de a gente imputar responsabilidade para o franqueador e para o franqueado. Né? Tem muita emoção e muito pouca razão nessas relações. Tirar até aspectos práticos, mas vamos trabalhar um pouco mais com razão, né? E menos emoção nesse negócio, porque está virando uma bagunça que não tem tamanho. História de que o franqueado, quando está começando, ou seja, não é quando está renovando, mas quando está entrando, ele está na fase 100% em love. Lua de mel. Mas sabe o que eu te digo? Eu te digo que é irresponsabilidade do franqueador também, porque ele não quer perder o franqueado, ele já recebeu a taxa, e ele vê que as coisas, até porque ele já viu antes com outros franqueados, estão sendo feitas erradas, mas é melhor calar a boca, porque você não pode perder um novo ponto de venda. Mas a gente não viu outro dia um vídeo aí que circulou no nosso grupo aqui, do carinha que falou que as franqueadoras estão deixando um dinheiro importante em cima da mesa? De taxa de repasse? Taxa de repasse. É verdade. Cara, essa palavra me agita, me deixa repasse. Então, né? Falamos várias vezes aqui. Ele nem está preocupado, porque tem dinheiro na mesa. Claro. Traduzindo, o que o Luiz está colocando vale a pena quebrar porque eu vou vender para outro. Mas vamos seguir os 30. Isso que vocês estão dizendo é uma prática que em alguns shoppings utilizam para luvas. Tá. Sai a loja, ele cobra a luva novamente. Sim. Sai a loja, ele cobra a luva novamente. E a gente está falando em shoppings grandes, a gente está falando de alguns milhares de reais, algumas centenas de milhares de reais. Não está falando de 10 mil reais. É um negócio à parte. É dolorido. Só complementando nessa parte da renovatória com advogado gratuito, um cliente nosso me perguntou, me falou, falando sobre isso, sobre outro assunto que eu vou falando sobre isso, falou assim, não, a renovatória a gente já ganhou. Eu falei assim, tá bom, mas já ganhou, mas vai para quanto o aluguel? Ele falou, não, o advogado falou que a gente já ganhou. Eu falei assim, manda o processo para mim. Aí ele mandou o processo para mim. O já ganhou é o aceite do juiz da ação renovatória. Não tinha ido nem para a perícia ainda. Eu falei, olha, desculpa, o seu já ganhou, é que não ganhou nada ainda não. É só e esse advogado gratuito já te contou também que você vai ter que pagar os honorários do perito? Porque quem paga... Vamos lá. Existe uma situação, que você levantou um ponto que é uma questão à parte, não se envolve a renovatória. Na renovatória, sim, o
o lojista, o franqueado, ele paga o perito e o assistente técnico dele, né? Mas em algumas vezes ele divide com o shopping, ou até o shopping é obrigado a pagar boa parte, dependendo de como é que você justifica dentro do processo. Raramente acontece, mas acontece. Em algumas ações, como prestação de contas, por exemplo, hoje, como é o shopping que deu a causa à ação por não prestar contas, a lei já indica que a obrigatoriedade de pagar o perito não é mais do franqueado, é do shopping. Então, isto hoje já é um ganho gigantesco, porque se você pegar uma perícia séria, ela vai caminhar de 20 a 40 mil reais. Nossa. Isso no bolso do franqueado é muito pesado, né? Por isso que eu falei isso, porque dói. Porque a regra sempre é, quem pede vai ter que pagar o custo, né? Porque foi isso que ele falou. Mas existem casos que não é só quem pediu, mas quem está dando causa ao problema. Tá. Então, mas processualmente você tem que alocar isso. Mas primeiro você vai cair na vala comum. A conta, inicialmente, vai fazer isso. Que é a mesma história que a gente já tem vários programas que aqui a gente tratou, que é a treta da arbitragem. É o mesmo problema. O cara da quebrada ainda tem que pagar um caminhão. Ô Estevão, normalmente essas renovações são todas feitas judicial ou não? A maior parte delas são negociadas diretamente? No mundo de hoje, o ideal é 100% judicial. Por quê? O que eu falo para o cliente é o seguinte: se você está vendendo bem e tem um boleto alto, você está pagando o boleto, você não se preocupa com isso. Você vai lá no shopping, negocia administrativamente, o shopping fala, não, tá bom, vamos renovar, vamos subir só 2%. Tá bom. O franqueado acredita que 2% não é muito, dá bom, 2% eu pago, tranquilo. Só que se você olhar, tem vários pontos. Se você olhar durante os 5 anos de contrato, pegar a inflação, reajuste do seu aluguel e comparar com o aumento das suas vendas, vai ser desproporcional. O seu aluguel aumenta mais do que as suas vendas ano a ano. Isso é um ponto. Segundo ponto, desculpe, não é porque você... Só para esclarecer, é porque os 2% é calculado sobre o valor reajustado pelo GPM. É isso. Exatamente. E assim, existem casos que assim, o lojista vende muito bem, tem uma operação excelente, paga o boleto em dia, está ganhando um dinheiro razoável, porque existe isso também, né? Não tem só aquele que sofre. Sim. Existe o que vai bem. E eu sempre falo, a pandemia foi uma lição para isso. A gente tem alguns clientes que iam muito bem e a pandemia causou algum dano neles por conta de ter que pagar boleto sem ter a loja operando, né? O que não era praça de alimentação, não tinha entrega, não tinha esse tipo de coisa, apesar que algumas marcas, algumas redes de todos os tipos conseguem inovar com um gerente bom, conseguem entregar na casa da pessoa, leva portfólio de joias na casa da pessoa, ou de roupas, enfim. Tudo é equipe, né? Que boa parte, às vezes, a franqueadora não participa. Enfim. Então, a gente sempre fala, você precisa testar se o que você está pagando é o justo. Porque se tem lojas pagando mais baixo do seu lado, por que você tem que pagar mais alto? Ah, mas você vende bem, você não precisa... Não, você tem que olhar quando está ruim e quando está bom também, ué. Não é porque só está bom, está ruim que você tem que olhar. Você tem que checar sempre. Porque um contrato renovado administrativamente por vários anos, ele vai atingir um patamar completamente fora da realidade. Eu tenho estudos de shoppings que tem marcas que pagam, marcas de óculos, por exemplo, que pagam R$860 o metro quadrado, o que é um absurdo completo, numa loja, não é num quiosque. E uma outra concorrente que paga 369. E aí? Ah, o de 800 não vai querer pagar 369? Lógico que vai. Vai querer ganhar mais. Lógico que dentro da proporção matemática ele não vai baixar para 369, dependendo das outras valores. Mas ele que baixe para 600, ele já está ganhando. Está botando R$200 por metro quadrado no bolso para pagar outras contas, né?
Então, a renovatória, ela é necessária desde que seja feita com acompanhamento, com o assistente técnico falando com o perito, conversando, entendendo como é que é o tipo da análise, colocando já como é que você vai se manifestar se ele caminhar para um outro lado, que tudo é pertinente, né? Você está dizendo para ele, você está falando, olha, a lei, a regra é desta forma, né? Então, caso caminhe para o outro lado, a gente já te fala que o nosso entendimento é deste lado. Então, se você já se prepara para tentar justificar se você seguir por esse caminho. E é desse jeito que a gente segue. Mas uma coisa importante, eu sempre falo, tem que seguir, tem que testar. E uma coisa importante, até para quem está vendo, para entender esses conceitos. Você faz o processo, aí você entra com a renovatória. Aí vai haver a perícia. O perito, ele é um cara que é nomeado pelo juiz. Isso. E ele não é um cara que vai ser mais bonzinho com você ou mais bonzinho com a outra parte. Mas esta figura, quem é esse cara assistente técnico? Por que o Estevão está batendo tanto que tem que ter o cara? Porque tem muitas vezes advogado que fala assim, não, o perito vai colocar uma coisa de mercado, nós já juntamos informações de laudos que a gente apresentou e é sobre isso que ele vai discutir. Cara, mas o assistente técnico é nomeado pela parte. Então você nomeia o seu, a outra parte vai nomear o dele. O assistente técnico é o que vai falar a língua do perito para mostrar para o perito, porque às vezes o perito e pode questionar. Então o perito apresentou o laudo. Ele não é um especialista. Mas é o assistente técnico que vai dar subsídio para mim. Ou seja, eu, o advogado que estou atuando no processo, é ele que vai falar para mim e falar, Luiz, você tem que direcionar isso aqui, aqui o perito tá bola fora total, ele errou, não é assim. Ou seja, e aí a gente vai combater o laudo apresentado. Né? A gente não vai... Você pode até acompanhar a perícia com o assistente técnico, mas o importante é a gente combater isso para poder depois brigar. E aí é o que o Estevão falou, o juiz é o cara que... Por que ele precisa do assistente técnico? Porque ele não é perito, ele não é conhecedor da parte imobiliária, financeira, econômica. Mas ele é o cara que... E ele aí é como se estivesse andando cego. Ele é o cara que vai levar o juiz para a decisão. E é com base nisso que o juiz vai decidir. Então, a figura do assistente técnico, se o seu advogado, por exemplo, falar, não, a gente não precisa gastar com isso, corre desse advogado, cara. Mas a conclusão aqui é, nossa, como é difícil ter um negócio no shopping. Como é difícil ter uma franquia, porque é tanto detalhe. Eu vou só dar uma dica, acho que vale mais para o Luiz aí. A gente teve uma situação de uma renovatória que o juiz, o valor abaixou, né? Não abaixou do jeito que a gente pretendia, o valor abaixou, dava para baixar mais, mas estrategicamente, isso também a gente analisa junto com o cliente, se valeria brigar ou não, né? Para baixar ainda mais. A gente conseguiu baixar e dentro da sentença, o juiz condenou também o lojista a pagar a sucumbência por conta do erro de avaliação na estimativa do aluguel. É a sucumbência recíproca, porque você ganhou, mas você perdeu numa parte menor. Para a nossa audiência, então, sucumbência é o faz-me rir do advogado para as verbas alimentícias. Não. Então já explicando certinho, aí, sucumbência é o que a lei diz que você... A parte que perde, não explica, eu já expliquei. Paga para a parte que venceu. Eu já expliquei. É a comissa do advogado para suprir verbas alimentares. Está na lei. Está na lei. Isso. E assim, quando o escritório jurídico que trabalha com a gente, que é o doutor Alexandre, comentou isso para mim, eu vou confessar que eu estava dirigindo e ele mandou a mensagem falando isso, eu fiquei indignado, eu falei, não é possível. Você quase bateu. Como é que a gente conseguiu baixar o aluguel e ainda tem que pagar a sucumbência para o advogado do shopping? Né? Da onde que... Qual que é a lógica disso? Você errou a mão. Aí eu virei para ele e falei o seguinte, depois de pensar um pouco, né, porque às vezes eu preciso digerir algumas indignações minhas, eu preciso digerir para pensar como é que resolve essas situações. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente entrou com um processo em que somente o shopping tinha acesso a todas as informações de aluguéis das lojas, ok? A gente tinha uma impressão de que o nosso aluguel deveria ser mais baixo, mas não tinha acesso às informações. Somente o shopping tem essas informações. E o shopping, quando fez a defesa dele, ele falou que o aluguel tinha que ser mais alto do que era, tendo acesso a todos os aluguéis do shopping.
inclusive da região que era a base de cálculo para a perícia. Eu não tenho essa informação. Como é que eu vou ser penalizado por algo que eu não tive acesso? Eu não posso ser penalizado por isso. Quem teve acesso foi o shopping, a má-fé foi do shopping. O shopping tinha as informações e ainda assim quis imputar um valor acima. E o perito, acertadamente, disse que é abaixo. E eu vou pagar mais porque foi R$200 acima, ou R$1.000 acima, ou R$1.000 abaixo. Não posso. E a gente está se manifestando, está discutindo isso dentro do processo. É que é a diferença entre você ganhou o processo e foi julgado procedente o seu pedido e foi julgado parcialmente procedente. Esse parcialmente abre essa janela para o que não ganhou, o advogado da outra parte é entendido como se ele tivesse ganho. Traduzindo para a nossa audiência, ganhou, mas não vai levar. Mas eu entendo, isso é revoltante. Vamos direto ao ponto, não é, Ricardo? É lógico. Muito lero-lero, né? Sucumbência. Eu tenho quase certeza que a gente vai reverter. Porque não existe lógica nisso. Não existe. É desleal. O shopping tem as informações. Por que eu vou pagar para ele se eu não queria omitir as informações? Não, mas eu concordo. Ô Estevão, como prometido, a gente tá chegando ao final da sua participação aqui, pra gente não alongar, que ele tem compromissos aí. Segundo programa com o Estevão e um assunto muito bacana e muito pertinente, tanto para os franqueadores que não olham para sua rede, não contribuem, não colaboram com o franqueado, quanto para você que vai ser franqueado e não fazia ideia do rolo que te espera alugar uma loja no shopping. Então, eu queria que o Rizzo trazesse as considerações finais, o Luiz também, e o Estevão também aí nesse bate-papo gostoso. Eu falo rápido, o assunto não vai parar por aqui. Tem muita coisa para a gente conversar ainda. Obrigado. Eu que agradeço. E assim, é isso que o Ricardo falou. O franqueado precisa estar atento a tudo o que envolve uma locação, uma compra de uma franquia, porque o jogo não é justo. Se ele não se prepara, ele vai sofrer. Então, ele precisa estar preparado, estar com gente que consiga assessorar ele da melhor maneira possível, com uma franqueadora que apoie ele a todo instante, assistir os vídeos, o podcast do Franquia Sem Segredos, para entender toda essa dinâmica, que não é só o que a gente falou aqui, mas todos os outros episódios falam de assuntos muito importantes para que ele possa prevenir a instabilidade que o nosso país vive a todo instante. Você pode dar o seu endereço novamente? Agradeço aí a participação, a nossa consultoria LSC, que é Lojista de Shopping Consultoria, que atende não só lojistas pequenos, como franqueados também. A gente atende em todos os espectros da negociação, desde antes, desde durante, desde a hora da saída, desde tudo, absolutamente tudo, a gente consegue conduzir e ajudar o franqueado a ter uma sobrevida em casos que já está em críticos, ou então ter uma sequência de sucesso ainda melhor com mais dinheiro no bolso. Eu acho que ele devia usar o nosso selo. FEQM, Franchising Experiência Quase Morte. Quando você falou sobrevida agora, eu lembrei na hora. Porque tem uns casos, a gente tem mais histórias para contar, mas tem casos que infelizmente é isso, ele já está com a corda, alguém já está puxando já. Vou te mandar o nosso selo. Manda o selo, Luiz? Não, eu acho que assim, takeaway, eu acho que várias coisas que ele trouxe hoje, que eu acho que dá para entender, que falar, olha, não é um jogo para armador. Então assim, como o Rizzo falou, tira o coração da ponta da chuteira e seja mais racional. A gente fez o programa anterior faz um tempo, antecipando das coisas para os caras olharem quando vão visitar a feira da BF. A mesma coisa aqui, você vai conversar com uma franquia, seja com o broker que vai te vender a franquia ou com o comercial do shopping, saber o timing dessas coisas, ou seja, já vai buscando o shopping, tá legal, então agora eu tenho que negociar o contrato de franquia, mas na hora que você fecha vai vir uma avalanche e aí você vai fechar por impulso, no desespero, não sei o que, aí você vai cometer 1 milhão de erros, todos esses que ele falou, né? E eu acho que o mais legal
por que a gente tem pauta para um monte de programa? Como ele falou, há mais de 20 anos os caras não mudam as práticas. Então, assim, a gente pode continuar falando que daqui a 20 vai continuar as mesmas práticas. O programa vai estar sempre na hype. Esse programa é um pau de galinheiro. Né? Tá todo borrado e a gente continua falando das mesmas coisas há 20 anos. Mas eu acho que é isso. Pau de galinheiro vai ser a nova marca novo que selo. A gente vai desenvolver. Novo selo. Estevão, obrigado, cara, pela participação. Obrigado. E sempre que puder, agradecemos aí de você estar com a gente aqui dividindo essas informações aí. Eu que agradeço, estou à disposição aí de vocês. Quiser, qualquer coisa que quiser tirar dúvida, saber que a gente possa ajudar, a gente está aqui à disposição. Valeu. Obrigado. Obrigado, Estevão. É bom demais, né? Abraço. Papo bom demais. Foi muito legal. Foi muito bacana. Pau de galinheiro, mas é bom. Vem aí o próximo selo. É isso. Conclusão do nosso papo, acho que foi muito importante, principalmente para quem... É duro a gente acordar franqueador, né? O franqueador tá cagando, né, Riso? Isso. Mas, cara, na boa, né? É o papel do franqueador, é estar junto com o seu franqueado, cara. Nesse caso aí dessa empresa que ele contou, Goteira, o cara não conseguindo trabalhar, cara, e a franquia não tava nem aí pro cara, entendeu? E certeza que não foi de falta do franqueado reclamar. Mas com certeza não. Né? Ou às vezes não, porque ele fica até com medo. Medo de reclamar? Com medo... Opa, voltou, tá escutando aí? Eu tô aí ainda, que não, é que a gente... O Luiz, tá o Luiz ótimo. começa a falar, me não, é que eu preciso ir embora. Você saiu e entrou a marca Franquia Sem Segredo. E a gente, ainda bem que a gente... É a voz do futuro há 20 anos. Ainda bem que a gente não falou mal dele. Graças a Deus, cara. E ele quer ficar, então vamos fazer outro programa. Então, vamos embora. Não, eu preciso ir, mas olha, assim, tem muito mais assunto, eu sim... só colocando um ponto que não deu para falar, 2 assuntos, que eu acho que daí, se vocês quiserem depois falar em algum outro assunto, em algum outro momento, franquias de dentista que estão em locais insalubres, com mau cheiro, com lixo perto, enfim, acontece. E assaltos em joalherias que não são ressarcidos pelo shopping. Nossa, são 2 assuntos. Os aspectos de segurança ainda também. A segurança que você paga, né? Não, é isso. Nossa. Entendeu? Assim, enfim, tem história para contar. Agora tchau e sai daí. Não fica escutando a nossa conversa. Vou sair que eu preciso, meu filho já tá aqui, já precisa levar ele. Tchau. Ele que gostou, sabendo? Ele tava lá escondidinho, a gente nem sabia. Marcos, Luiz e Ricardo, eu amo isso aí. Eu não estaria nisso, não faço... Estamos na mesma. Na mesma. Abraço. Tchau. Valeu, tchau. E a gente fica por aqui, né? Ficamos por aqui. Depois dessa voz, não vamos nem arriscar. Aí aparecem outras vozes nesse estúdio aqui. Até o próximo Franquia Sem Segredo. Esse final foi o melhor de todos. Eu nunca tinha visto uma coisa igual. Muito bom. Alguém tá falando.